Muito boa noite, começa agora mais uma edição do nosso cenário político aqui pela TV Capital. E, a partir de agora, vamos debater os assuntos mais importantes da política do nosso estado, do Brasil e do mundo, sempre com uma bancada muito qualificada e com a tua participação, audiência qualificada, acompanhando o nosso programa também, além do canal 32.1, pelo nosso canal no YouTube. Aproveito para lhe pedir para você seguir, fazer a sua inscrição, se inscrever, melhor dizendo, no nosso canal, compartilhar a nossa live, dar aquele joinha, aquele like legal, fortalecendo o nosso jornalismo. E também no nosso WhatsApp você deixa a sua mensagem, a sua pergunta para a nossa bancada, o número é o 9981-2553. Participa a partir de agora, vamos falar de política de maneira inteligente e muito responsável. Estamos recebendo na nossa bancada qualificada desta terça-feira a vereadora por Teresópolis, Luciana Tinoco, do Partido Verde. Como vai, vereadora? Boa noite e bem-vinda à TV Capital. Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz de estar aqui com você na TV Capital. É muito importante a gente falar de política. Políticas públicas, né, é sempre importante porque é servir a população, né, defender a população. Então eu fico muito feliz de estar aqui. Maravilha. E com a gente também o Éder Fernandes, vereador pela cidade de Bonfinópolis, já foi presidente da Câmara e participa com a gente mais uma vez. Como vai, vereador? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite para Luciana, né, que foi conterrânea nossa lá em Bonfinópolis. E hoje vou fazer o dever de casa, né, dar uma boa noite para minha mãe e para meu pai que está nos assistindo, que é seus fãs. Maravilha. O nome do pai e da mãe? Seu Antônio e a dona Marlene. Maravilha. Um abraço para eles, esse casal lá de Bonfinópolis acompanhando a nossa programação. Daqui a pouco a gente vai dar uma boa noite também para o Rodrigo Zani, analista político, está em Brasília acompanhando toda a movimentação política lá na capital federal. Daqui a pouco ele vai entrar com a gente também, ao vivo, trazendo informações de bastidor lá de Brasília. E falando em Brasília, tem Luciana e Éder, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, aqui no nosso estado, aqui na capital, para a filiação de Ava Santiago para a presidência do PSB. Uma confusão danada, ela está no PSDB e vai assumir a presidência do PSB, com a presença do presidente nacional João Campos, prefeito de Recife, e o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin. É a política pegando fogo, Luciana. Com certeza. E a Ava Santiago, né, sempre polêmica, né, mas lutando pela verdade. Eu gosto muito da Ava Santiago. É uma vereadora que realmente defende a população, né, assim como eu também. Né? E representando a bancada feminina que, lamentavelmente, ainda, Luciana, as câmaras municipais, não só no nosso estado, mas no Brasil inteiro, ainda tem uma representatividade muito inexpressiva de mulheres. Quando que a gente vai superar isso? Em Teresópolis, apenas 2 vereadoras. Sim. Nessa atual legislatura, né? Isso, somos 2, né? A vereadora Lucinha e eu estou também. Meu primeiro mandato, né? Graças a Deus, fico muito feliz. Sempre falo que servir a população, Thiago, nada paga, né? É muito gratificante, é ser humano mesmo. Então, a gente teve essa dificuldade, porque eu sou presidente também do Partido Verde, e até na montação da chapa, a gente teve muita dificuldade, né? Então, espero que as mulheres, né, elas venham gostar mais de política, porque é importante. Nós, mulheres, eu sempre falo para todo mundo, nós somos mais sensíveis, e somos mesmo. Por ser mãe, por ser mulher, a gente tem um olhar, né, Éder? A gente fala, tem esse olhar mais materno, né, mais humano. Não que não seja, né, o homem, mas a gente é mais sensível às causas. Eu sempre falo isso e a gente espera que esse cenário, ele mude mesmo, porque precisamos de mais mulheres na política. E em Bonfinópolis são quantas mulheres, vereador? Temos 3, né? A Fátima, a Lucimeire, que está no seu 3º mandato, que ela foi suplente durante 3 anos, assumiu, e a nossa presidente, a Giovana, a mais jovem e mulher presidente da casa. Eu acho que precisa-se que mais mulheres tenham vontade de participar da política, já são maioria no dia a dia, tinha que se envolver mais na política.
Quando você chega numa cidade que tem uma mulher administrando, o olhar é diferente, tem coisas que a gente, homem, deixa passar despercebido, e elas têm aquele olhar clínico, de cuidar, de fazer bem feito, como disse, é mais maternal mesmo. Então, acho que precisa elas querer estar envolvida. E eu, quando presidente, certo período da minha segunda presidência, a gente chegou a ter apenas um homem compondo a equipe. Todos os demais eram mulheres. Elas dão mais um toque refinado para a nossa gestão. E quando a gente teve a oportunidade agora de falar em presidência da Câmara o ano passado, eu fui um dos principais defensores que a Giovana fosse a nossa presidente, por ter competência, por ter capacidade, e a gente quebrar essa mística. Porque é jovem, porque é mulher, não pode. Pode sim, elas têm condição plena de fazer até melhor, e fazem muitas das vezes que a gente. É isso aí, que bom. A gente fica feliz, né? Éder é um grande amigo de muitas datas, né? Muito bem. Ó, deixa eu cumprimentar também o Rodrigo Zani, analista político que está lá em Brasília, mas antes do Rodrigo, deixa eu dar uma boa noite especial para o seu Odair, lá da Vila Jaraguá, um engenheiro de um condomínio lá da região central, gente boa, pessoa sensacional, para ele, para a esposa e para os filhos dele, do seu Odair, está acompanhando sempre a nossa programação, um grande abraço, é uma pessoa excelente. O seu Jô também está lá em Senador Canedo, outro telespectador aqui do nosso programa, fiel, todas as terças-feiras está sempre acompanhando a nossa programação. E você quer fazer alguma pergunta para a vereadora Luciana, para o vereador Éder, para o nosso analista político, o Rodrigo Zani, que está lá em Brasília? Então, manda sua pergunta, manda sua mensagem para o 9981-2553. Rodrigo Zani, como vai? Boa noite, bem-vindo mais uma vez à TV Capital, Rodrigo. Uma boa noite, Thiago. Boa noite, Luciana. Boa noite, amigos e amigas. Thiago, você não chama, você convoca. A TV Capital, a mais democrática de Goiânia. Eu estou aqui em Brasília numa agenda cheia de várias reuniões, várias boas ações aqui em Brasília para fortalecer a nossa agricultura familiar aí em Goiás. Tenho certeza que nos próximos dias vamos apresentar muitas coisas boas para os nossos agricultores familiares, que é quem alimenta esse país, e para a população do nosso estado de modo geral. Maravilha. Muito obrigado, Thiago. Obrigado. Querida Luciana. Rodrigo. Valeu, Zani. Obrigado. A gente está com um delay, um atraso na conexão com o Rodrigo, mas vai dar certo para a gente fazer esse bate-papo. Ô, Zani, deixa eu voltar contigo ainda. Aqui em Goiânia, você está na capital federal e aqui na capital do nosso estado, o vice-presidente Geraldo Alckmin está participando da oficialização da Ava Santiago, vereadora, a partir de agora, pelo menos oficialmente, presidente do PSB aqui no estado. Mas ainda também há aquela expectativa para saber se ela sai do PSDB, como será essa transição, que leitura que você consegue fazer desta situação, hein, Zani? Thiago, primeiro quero dizer que eu desencontrei do Alckmin aqui em Brasília. Eu vim para cá, ele foi para aí. Um grande brasileiro que eu admiro muito. Um segundo ponto que é importante. A aba talvez represente essa renovação política que a esquerda e a política de Goiás tanto precisa de um modo geral. O terceiro ponto que a gente não pode deixar de falar. A Ava Santiago foi eleita pelo PSDB. O mandato é do PSDB. Havia uma chapa que ajudou ela a ser eleita. E o PSDB vai ter que analisar essa questão. O Michel Magu é o primeiro suplente, também é um jovem da nova geração, muito qualificado. É uma decisão interna do PSDB, se mantém ou pede o mandato dela.
Mas isso não tira o mérito dela, não tira o brilho dela e não tira o grande evento que ela está fazendo hoje em Goiânia. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta a falar com o Zani, que está em Brasília. Eu queria falar também agora um pouco de Teresópolis, Luciana. Primeiro, perguntar para você que importantes pautas vocês parlamentares, terão lá em Teresópolis neste ano de 2026. A gente lembra que é um ano de eleição, um ano bastante movimentado, o tal da formação de chapa para a Lego, para a Câmara dos Deputados, apoio aos candidatos ao Executivo, mas pautas de relevo lá para Teresópolis, o que temos neste ano de 2026? Bom, Thiago, o ano, na verdade, de 2025, vou falar um pouquinho de 2025, depois a gente fala aqui de 2026. Ele foi muito polêmico, né? A gente teve eu falo que foi muito carregado. Existiam vários projetos que chegaram à Câmara e que a gente até assusta, vereador, que quando chega um projeto, a gente sempre fala que projeto, gente, que chega para a população, ela tem que ser muito analisado. E esse é o papel do vereador, né? É fiscalizar, é ver se está tudo certo mesmo, porque é para o povo. Então, chegaram, né, em 2025, muitos projetos que eram para habitação, que até hoje, né, isso foi antes do meio do ano, e até hoje a gente ainda não viu acontecer nada. Inúmeros projetos que nós aprovamos, que até hoje não foi executado, e agora que a gente fica assim, é lamentável, né, por causa do orçamento que teve. Todos os projetos foram aprovados por nós, né, vereadores, e a gente ainda não viu acontecer as coisas. E isso é preocupante. Então, no ano de 2025, chegou muitos projetos, foram todos aprovados, mas ainda não executados. E agora, espero que assim que chegar os projetos, que realmente seja executado. Porque o que aconteceu, Thiago, que foi muito preocupante, muito me preocupa mesmo, é que toda vez, quando chegava um projeto na Câmara, eu vou dar um exemplo dessa de habitação, o ex-gestor deixou um loteamento para atender 200 famílias. Aí o atual prefeito passou a ter um projeto da GEAB para atender 86. Manda para a Câmara, só que a forma que manda chega sempre vago. Todo o projeto que chegou até hoje, teve o vereador que fazer emenda, porque chegou de forma sem contexto mesmo, sem assim, situações que a gente precisa ser analisado, né? Chega um projeto, você tem que ter fundamento. Então, toda vez que chegou um projeto para nós, eles mandavam os comissionados para lá para pressionar o vereador para aprovar de qualquer forma. E vereador não tem que aprovar projeto de qualquer forma. A gente está ali para fiscalizar, para atender a melhor forma para a população. Então, isso me preocupou muito, porque todo projeto que chegou estava incoerente, estava faltando documentação. Esse mesmo que eu dei exemplo da habitação. Como que você pede só para a gente liberar, sendo que não tinha desmembração de um terreno, não tinha valor venal, não tinha nada praticamente? Como que o vereador simplesmente vai assinar? Isso não existe. O projeto ele tem que ser analisado, tem que ser técnico. Então, eu me preocupei muito em 2000. Esse foi travado? Desculpa te interromper. Esse segundo, foi da gestão anterior ainda, de disponibilizar para existe um famílias. terreno em Teresópolis que é destinado para habitação. Seriam entregues 200 lotes. Só que não deu para entregar esses 200 lotes. O prefeito atual teve um entendimento e buscou na GEAB 86 casas. Só que a forma que, primeiro, você tem que ter o peso. Ou você atende as 200 famílias, que é o número ali em Teresópolis, o déficit habitacional é muito grande e é preocupante. Então, tinha que ser analisado com mais carinho, porque eu luto por moradia. A minha bandeira foi moradia. Eu fui presidente da Associação do Maria Pires, lutei do início até agora, até o final, praticamente, dessa causa, que é a moradia. Então, a gente preocupa, porque a gente não brinca com o sentimento das pessoas. Aí não foi dado prioridade para o outro. Não,
o que acontece? Não deu tempo de entregar. Aí o gestor atual teve o entendimento de buscar pela GEAB as 86 casas. Até aí, tudo bem, né? Está buscando benefício para o povo, só que a gente preocupa porque não teve esse balanço. Ou você atende as 200 famílias, que são lotes, tá, mas é 86. Só que a questão é que todo projeto que chegou até então para nós vereadores foi de uma forma que faltava documentação. E nós, vereadores, temos que fiscalizar. A gente está ali é para isso mesmo, né? Eu sempre falo. E o que eu me preocupei, Thiago, foi da forma. Porque todo projeto que chegava, mandava os comissionados, que infelizmente chegou a essa situação. Para tentar pressionar nós, vereadores, para assinar de qualquer forma. E um projeto que é de benefício para o povo, ele não pode ser assinado de qualquer forma. E vários projetos nós fizemos emenda exatamente para defender a população. Então, são causas muito importantes que têm que ser levadas a sério. Principalmente. E como ficou esse projeto agora? Está parado? Ele está parado. Aí nós falamos, avisamos. Manda o que nós pedimos que era necessário, que até então não tinha desmembramento. Parte da não se prefeitura. doa terra, se doa lote. Não existia lote até então. Então, eles passaram de uma forma assim, assina de qualquer jeito. E a gente não assina de qualquer jeito. A gente tem esse dever de cuidar da população. Toda a Câmara, então, não assinou? Os que eles dizem que nós somos oposição. Né? Eu falo que nós não é questão de ser oposição. E ter posição é diferente. Né? Então, mas não passou. Não, resumindo, não passou. Não passou. Todos os projetos que chegaram até hoje foram aprovados. Quantos vereadores votaram contra? 2. 2. Na época, sim, porque eram são 9. 7. Aí hoje então, são 4 a 5. Passou esse projeto. Sim, passou. Só que o que eu falo é a maneira como chega. Não é chegar simplesmente de qualquer jeito. Tem que chegar sério. Sentar com os vereadores e falar, olha, é dessa forma. Porque é benefício para o povo. Tem uma vila inclusiva, que também o ex-prefeito não conseguiu entregar essas casas. São 18 total, mas prontas tem 8. E a gente está pedindo, né? A gente já teve uma reunião com o promotor para que seja entregue essas 8 casas. Eu sempre falo, gente, moradia é importante demais. Então, o que a gente espera é ter seriedade. Chegou um projeto, chega sério. Não brinca com a cara do povo, não, que enquanto vereador eu não vou aceitar. Tudo bem. Deixa eu dar um pulo agora também em Bonfinópolis com o vereador Éder. Lá teve um projeto também que não agrada a ninguém, que é o tal da taxa do lixo. Muitos municípios, muitos prefeitos e prefeitas estão tendo um grande problema, um grande dor de cabeça para tentarem explicar para a população que é necessário ter a taxa do lixo, que, enfim, há essa possibilidade perante a legislação, lembrando que não é obrigado, né? Tem muitos gestores que acabam tentando ludibriar as pessoas, afirmando que é uma obrigação da lei do saneamento básico, não tem nada disso, é opcional. E lá em Bonfinópolis foi aprovada a taxa, mas o senhor entrou com ação lá para derrubar essa aprovação. Inclusive, a vereadora disse, não é que não ser oposição, eu sou oposição por culpa da taxa do lixo, Thiago, porque eu vejo que o município já recebe por isso. A gente paga tantos outros impostos caros, que é suado para quem que trabalha e ganha salário mínimo. A gente tem uma cidade que 70%, 65%, através de pesquisa comprovada, ganha menos de salário e meio. Então, eu fui contra, passei a ser oposição por causa desta taxa. O projeto chegou correto, não tem erro, não tem falha nenhuma na escrita do projeto. Mas eu era contra e sou contra a cobrança. No momento que ele chegou lá, o presidente da época atropelou todo o rito processual, votou ela a toque de caixa para evitar que a gente conseguisse levar a população para a Câmara, porque pensou que votando escondido ia passar batida. A gente entrou com a liminar, né? E agora a gente foi atendido. A Justiça concedeu a liminar, suspendendo os efeitos. Então, o prefeito não pode estar cobrando ela, que acabaria a noventena agora no final de janeiro. Então, fevereiro estaria apto a ele cobrar. Então, está suspenso.
A Câmara deve ser notificada nos próximos dias, já está concluída, né, essa decisão, para a Câmara responder se tudo aquilo que a gente argumentou está mesmo no regimento da casa, na lei orgânica, como é o que está de fato lá escrito. Nós teremos aí nos próximos meses a oportunidade da Câmara Municipal repensar o que é melhor para a cidade, não para o prefeito. Eu entendo que o gestor queira ter maior arrecadação, que ele possa deixar talvez uma obra, uma marca com o nome dele, mas não pode ser em cima das costas de pessoas pobres e humildes. E a gente tem inúmeras coisas acontecendo na cidade que mostra que a preocupação hoje do gestor é em arrecadar. A gente teve lá, em curto período, aumento de IPTU, que o pessoal vai começar a receber daqui uns dias, vai ver o quanto pesou alvará de funcionamento, que praticamente dobrou o valor. Os comerciantes já receberam nos últimos dias, estão sentindo na pele. Tentaram emplacar uma taxa numa lei nova da regularização fundiária para poder fazer o serviço que é de fato da prefeitura fazer. O secretário queria pôr uma lei, nosso amigo, inclusive, Luiz, né, queria pôr uma taxa para visitar e vistoriar o que é de responsabilidade, segundo a lei da REURB, da prefeitura. Então, é muita taxa. Agora começou lá o prefeito de ontem para cá andar no centro da cidade falando em impor limite de horário de estacionamento, né? Então, uma cidade do tamanho de Bonfinópolis, o prefeito com a preocupação de estabelecer limite mínimo. A avenida principal você vai poder parar 30 minutos. Eu não sei como ele pensa em fiscalizar, porque nós não temos guarda, companhia de trânsito, né, na verdade, não temos convênio com a Polícia Militar para que eles possam fazer multas dentro da cidade. Esse tipo de fiscalização não pode ser feito por comissionados, né? Tem que ser por concursados. E também não sei se a ideia dele é depois dos 30 minutos, se é cobrar para a pessoa estacionar. Então você vê que a mentalidade é única e exclusiva em arrecadação. E mesmo quando tem o recurso em mãos, a prioridade não está sendo a população. A gente tem uma cidade hoje com um déficit grande da malha asfáltica. A gente está com... Falamos aqui, a Giovana esteve aqui, falou sobre a iluminação precária, teve secretário nervoso. Se quiser ver iluminação precária, é só sair do meu portão da minha casa. Tem 3 lâmpadas queimadas de frente com onde eu moro. Então tem muita coisa a fazer e o prefeito preocupado em fazer... Eu ainda brinco, eu sou da roça, né, Tiago? Morei na roça até meus 17 anos. Ele está fazendo um trieiro na avenida mais bonita que nós tínhamos no setor Campo Belo, inclusive a única que tinha um bom asfalto. Ele foi lá e fez um passeio no meio. Agora, quando vem o ônibus do transporte coletivo, ele não vai passar, porque não cabe 2 carros. Então, é as prioridades do meu prefeito. Ele fez um passeio no meio da rua, né? Que impede um caminhão, um ônibus. Era uma avenida de fácil, fluía bem o trânsito para o transporte coletivo, que é algo que a CMTC... coletivo lá, então? Passa, em Bonfinópolis passa o transporte coletivo, né? Qual o engenheiro que não sei assinou isso? E estamos com esse tanto de dificuldade hoje lá. Isso seria a cobrança, uma espécie de área azul para a rua? Qual que é aquela avenida lá do centro? É a Avenida 1. Avenida 1, aquela principal do centro. A princípio, o que a gente sabe é que ele está visitando os comércios, ele e um secretário, falando sobre estacionamento rotativo. Aí, rotativo como seria? Né? Área azul. A partir de 30 minutos vai cobrar? Quem vai fiscalizar? Quem vai multar? Eu acho que Bonfinópolis é uma cidade muito pequena ainda para esse tipo de cobrança. A gente tem coisas mais importantes para preocupar. Por exemplo, vamos cumprir a lei. A Avenida 1 só estaciona de um lado. Então, os carros parados dos 2 lados é que está errado. É só a fiscalização atuar nesse sentido, não cobrar mais. Dá para você incentivar as pessoas a deixarem os carros em casa, mas com incentivo, com a publicidade disso, e não cobrar estacionamento na cidade do porte de Bonfinópolis. Você começar a cobrar estacionamento na região central, chega a ser curioso, no mínimo. E só para não esquecer, a taxa do lixo está revogada e vamos ter que voltar ela, se Deus quiser, e enterrar ela de uma vez por todas. Ela nunca foi cobrada, na verdade. Ainda não foi cobrada. Mas foi aprovada. E agora está suspenso, não poderia também. Foi aprovada na gestão do atual prefeito, ela foi aprovada na gestão passada. Só que ela tem erros por ter sido, como a Luciana falou, projetos que chegam correndo, a toque de caixa. Tinha erros nele, não tinha como fazer a cobrança de acordo.
passou um novo modelo com taxas maiores, inclusive, do que já era previsto, que a gente já tinha discordância. Eu fui favorável a princípio, que era valores irrisórios, quando foi votado no período de 2023, e nunca foi cobrado. Quando foi agora em 2025, ela chegou com atualização, com valores que eu discordo, e hoje, com mais conhecimento, posso dizer que a gente não precisa cobrar. Mais ou menos quanto, vereador, que cobraria por pessoa, proporcional? O que mais pega é a forma da cobrança. Eles querem cobrar em cima do gasto de água de cada casa. Não é qual é a relação da água com o lixo? Não sei dizer qual seria. E vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que semana passada me contando que teve um vazamento na casa. Ele só descobriu um dia e meio depois. A água dele chegou quase R$400. Aí, por causa de um vazamento, um problema que teve na encanação, ele pagaria um valor completamente diferente dessa taxa do lixo. Por causa desse problema, muitos municípios aderiram à cobrança uma vez por ano, né? Você vai puxar lá junto com o IPTU. Goianápolis mesmo é o caso que revogou pela água, é um valor fixo por ano. Mas mesmo assim, consigo te dizer com toda certeza do mundo, Bonfinópolis não precisa de cobrança da taxa do lixo, precisa de mais respeito à forma de tratar e parar de fazer as coisas pensando que é uma ditadura. A gente vive numa democracia ainda. Esse número é muito preocupante. Mais de 70% da população vive com menos de um salário e meio. Eu fiz uma pesquisa no período que estava na presidência, em 2023, a gente tem esses dados, que 65,5% da população ganha menos de um salário e meio. Então, a gente tem uma população pobre que precisa de atenção. A gente tem pessoas mandando mensagem precisando de ajuda com a fralda, com cesta básica, com remédio. Aí você vai impor aí uma taxa que seja que por ano ela dê R$500 na conta da pessoa. É R$500 que ela poderia estar comprando um presente para o filho no Natal, que ela poderia estar dando uma alimentação melhor para o filho. E o município quer tirar isso da pessoa. Ó, o Cleudilmar está aqui participando com a gente, está mandando um boa noite e perguntando, até a vereadora já acabou respondendo essa pergunta que a gente fez no início, expectativa das propostas para este ano de 2026, a senhora acabou já respondendo, inclusive, obrigado ao Cleudilmar pela participação. E não tem taxa de lixo lá em Teresópolis, nem conversa sobre isso também não. Ainda não chegou para nós, mas eu sou bem dessa forma que o nosso colega aqui, o vereador Éder, também tem essa mesma posição. A gente tem que procurar atender a população, não levando mais custo, né? Porque isso, tirando o valor deste R$500, ajuda muito com remédio, aluguel. A gente sabe tanto que faz falta, né, no bolso trabalhador da população. Então, de forma alguma. Como é que está a gestão do prefeito Felipe lá em Teresópolis, vereador? Uma avaliação que a senhora faz, primeiro ano de gestão dele, fechou o ano já de 2025, fazendo um balanço. A senhora já falou que não é oposição, a senhora tem posição. Não, eu sou oposição, mas a gente tem, o que eu falo é ter posição. Sim. Né? Então, sim, o vereador tem que ter posição. Independente se eu gosto de um lado A ou B, se for certo, você tem que estar certo. E ponto, é bem assim. Como eu disse, Thiago, eu não vi um bom trabalho exatamente por essas questões. Porque, como eu mesma perguntei, a gente já teve essa conversa no ano passado, eu mesma perguntei, quando a gente conversou, eu falei, prefeito, vereadora, vamos trabalhar junto. Eu falei, eu trabalho para o povo, o prefeito. Eu quero trabalhar para o povo, sempre te falei, né? Isso. E aí a questão que eu falei anteriormente é só isso. Nessa questão que manda para nós, vereadores, é de uma forma brincando. Eu falei, então manda um projeto sério, que quando a gente fala de benefício para a população, ele tem que ser sério. É só mandar o projeto coerente, que nós vamos aprovar, do que simplesmente mandar os seus comissionados mentindo, iludindo eles, né? Porque quando ele não se expõe isso à população, ele está omitindo. Porque até então falar que são questão de 2 vereadores, né, que eles que fazem isso, eu penso que não. Eu penso que o prefeito, sabendo dessa situação,
quando chega a essa situação, ele tem que ter posição. Ele tem que falar para a população que não é dessa forma. Então, se ele está aceitando isso, é porque ele está sendo omisso. Né? É a minha forma de pensar. No caso de comissionados tentarem atrapalhar, seria isso? Exatamente. Pressionar vereadores? Exatamente. Mas hoje ele praticamente... tem uma maioria na Câmara. Não. Tranquilo. Não? Não, ele tem 4 vereadores do lado dele e nós somos 5. Ah, então ele não Até tem... quero mandar aqui um abraço, né? O presidente da Câmara, o vereador Jânio, o vice-presidente Fabinho, a primeira secretária Lucinha, que não pôde estar presente, eu sou a segunda secretária, né? Vereadora Luciana Tinoco, e o vereador Edivaldo também. Então, hoje o prefeito Felipe não tem maioria na Câmara. E como é que está conseguindo aprovar? Mas é como eu disse, projetos? Todos os projetos, tudo que é bom para o povo, ele vai ser aprovado. Mas tem que... É como eu disse, 2025 foi uma brincadeira com a cara da população. Porque quando chegava um projeto, faltava muita coisa, e aí o vereador simplesmente vai lá chegar, assinar de qualquer forma, joga... Mas é culpa do procurador, né? O procurador que é responsável do município, Sim, vereador? Justamente. Exatamente, mas por que faltar documentação da gente... Claro que nós vamos olhar. O procurador é obrigado a ser todos formados, desculpa, vereador, Sim. formados em direito, né? Sim. É obrigatório, né? Sim, então quando chega e está faltando alguma coisa, é nosso dever, nossa obrigação cuidar do povo. Então, o que me assustou, e assusta mesmo, chega o projeto lá, aí manda a turma, né? Eles têm um grupo, fala, eu quero vocês lá tal hora. Pressionando na Pressionando Câmara. o vereador. Isso Não, não pode, né? Isso é não é assim. democrático. Isso né? não é. Só que a forma que a gente assusta é como enganar a população. Porque até então, todo projeto, como eu disse, foi aprovado. Todos que chegaram até lá. E aí existe aquela conversa, mas o prefeito não fez nada porque o vereador não deixou. Não, ele não fez porque ele é incompetente. Ele não fez porque ele não deu conta. Se todo o projeto chegou, foi aprovado, o que te segura de trabalhar? Não tem condições. Só para não cometer nenhuma iniquidade aqui, vereadora, é procurador ou procuradora lá? Procurador. Procuradora. Não, procurador. Procurador. Tá. Isso. Então, assim, é sobre isso que eu falo. A minha preocupação é que faltou muito esse zelo, esse amor ao próximo. Porque chegar um projeto e brincar com o sentimento do povo, isso é inaceitável. Eu de forma alguma, A senhora vai ser oposição ferrenha, preocupada com o povo. A gente sempre. A gente precisa fazer um intervalo. Eu volto a conversar com o vereador Éder Fernandes, lá de Bonfinópolis, ex-presidente da Câmara, e também com a Luciana Tinoco, vereadora lá em Teresópolis de Goiás. Cidade com quantos mil habitantes hoje? Mais de 8 mil. 8 mil. A cidade... Não, depois vocês respondem, depois do nosso intervalo. Continua participando também, você aqui pela TV Capital, canal 32.1, pelo nosso canal no YouTube, Cenário Político lá no YouTube. Vai lá, se inscreva, compartilha a nossa live, dá o seu joinha, aquele like legal, fortalecendo o nosso jornalismo e manda pergunta. 9981-2553, a gente volta daqui a pouco. Ao vestir a camisa do seu time, faça com respeito. Vencer exige mais do que talento, exige comprometimento e confiança. A Cristal Alimentos veste a camisa da qualidade irretocável. Há gerações segue guiada por valores que conquistam o coração e a confiança dos consumidores. Vista a camisa, faça parte desse time. Arroz e Feijão Cristal, patrocinadores oficiais do Goianão. Em Destaque, um programa que você irá acompanhar lindas viagens. Um roteiro incrível que você vai acompanhar a partir de agora. Conhecer novas culturas. Itália! Vamos embora, vamos pro nosso carbonara. E, claro, ficar por dentro do mundo da moda e dos famosos. E ao lado dela, maravilhosa, Ellen. Entrevista, curiosidade e muita informação. Já tá acostumada com o balanço do mar também. Afinal, o que está em destaque, a gente mostra pra você. Com essa moda super colorida, pensa, Que dá essa gente, luz, que dá essa luz, você não tá entendendo. Programa Em Destaque, com Dorcas Cristina.
aqui na TV Capital, canal 32.1 HD. Rede Capital de Comunicação. A TV com 24 horas de programação para toda a sua família. Um roteiro incrível que você vai acompanhar a partir de agora. Referência em informação é formada por profissionais dedicados a levar conteúdo de qualidade a diversas cidades de Goiás, alcançando mais de 4 milhões de telespectadores. Olá, pessoal de Goiás. Estarei aqui na TV Capital, canal 32.1, com meu amigo Paulo Fernando. Uma empresa conduzida por diretores que transformam visão em cuidado e liderança em proximidade. Hoje somos a televisão com a maior diversidade de programação do Brasil. Estamos sintonizados na TV aberta, canal 32.1, na NET, canal 23 e na Sky, canal 332. Acompanhe também no Instagram, @TV Capital Oficial. Nosso site, redecapitaltv.com.br e também através do aplicativo TV Capital, o seu canal Promessas. Olá, pessoal de Goiás. Aqui na TV Capital, canal 32.1, com meu amigo Paulo Fernando. Com a liberdade total de opinião, sempre com muita credibilidade. De segunda a sexta-feira, aqui na TV Capital, canal 32.1, a TV da família brasileira. Estamos de volta com o nosso cenário político com o Tiago Humberto, aqui pela TV Capital, esta terça-feira, e hoje recebendo uma bancada de peso qualificada, a vereadora por Teresópolis, a Luciana Tinoco, do Partido Verde, e o Éder Fernandes, vereador lá em Bonfinópolis. Partido Verde que hoje é uma federação, né? Sim. Com PT e com PCdoB? PCdoB. PCdoB. É isso. A senhora é presidente... Sou presidente do Partido Verde. Do Partido Verde lá em Teresópolis. Até acredito que não sei se vai continuar essa federação, né? Mas no momento sim. No momento é. E como é que está o cenário político em Bonfinópolis para as eleições de 2026? Teresópolis, né? Teresópolis, falei, desculpa, Teresópolis. Alego, federal, a senhora, por exemplo, já tem candidato para... Tenho. Eu estou apoiando o presidente da casa, né, o Bruno Peixoto. Vai vir aí a federal, e eu apoiei o vereador Sargento Novandir para estadual, e nós vamos estar apoiando ele novamente. O Sargento Novandir, que é ali da região do Guanabara, está quase chegando. O Novandir está querendo até extensão para Teresópolis. Ora, você fica aqui na sua área. Na época, 2020, que eu falei até que eu fui presidente da Associação do Maria Pires, o vereador Sargento Novandir ajudou muito essa população, essas famílias, né? E a gente tem uma gratidão muito grande por ele. E hoje ele está no MDB, presidente do PRTB, nunca tinha visto isso. Vai sair estadual mesmo, né? Acredito que sim. Pré-candidato. Ele está trabalhando para isso. Pré-candidato a deputado estadual, primeiro suplente, inclusive. Sim, hoje. Foi. Bem votado. Foi bem votado, quase 19 mil votos na passada. Muito voto. Para o federal, Bruno Peixoto. Bruno Peixoto. Está todo mundo dizendo que o Bruno, vereador Éder, está eleito aí, como dizem outro, um pé nas costas. Eu não sei se política tem essa coisa aí de salto alto, já ganhou, não sei se é bem assim não, hein? Eleição é que nem jogo, é jogado, né? Mas assim, acredito que ele vai ser um dos puxadores de voto. Também é uma estrutura muito grande, né? Vou trabalhar muito para a minha deputada ficar à frente dele e ser mais uma vez a mais votada de Goiás, né? A deputada Silvier. Mas ele é um dos grandes puxadores de voto. E estadual, vamos continuar aí o apoio que iniciamos já há algum tempo com o deputado Isiquinã. Também torcendo muito e acredito que vem aí para ser um dos mais bem votados do estado de Goiás, né? Tem uma base consolidada, a região da Estrada de Ferro, ele aumentou essa base, que antes ele não tinha prefeito de Pires do Rio, hoje tem, e buscou mais vários outros prefeitos, né? Hoje ele tem mais de 20 prefeituras aí ao seu lado. Então vamos manter firme e forte lá em Bonfinópolis para a gente fazer uma casadinha boa de voto da Silvia e o IC e a gente mostrar o trabalho que eles estão desenvolvendo com a gente lá na cidade
tem resultado. E para o executivo, hein? Tá disputado, hein? É uma eleição que ainda eu vejo ainda com um pouco escura, porque depende de algumas coisas acontecer. Sabemos que o Daniel é candidato e que o Marconi é candidato. E acho que o caminho que o PL e o Wilder resolver caminhar é que vai dar um norte definitivo para as eleições. Se eles vão com o Caiado, como uma parte do partido quer, se eles vão em candidatura solo. Eu vejo que existe um caminho, um espaço aberto para que a base bolsonarista lance o Wilder e tenha condição de ir para a disputa com possibilidade de vitória. Mas precisamos aguardar um pouco para ver qual o caminho, né? Quanto eles terminam essa guerra interna. Sábado a gente vai saber, né? Tá a expectativa para o encontro do senador Wilder Moraes, presidente do PL aqui no estado, vai se encontrar com o ex-presidente Bolsonaro, lá em Brasília, na Papudinha, onde o ex-presidente está preso. E muitos dizem que de lá o Wilder vai ouvir para ele se aliar ao MDB, a Daniel Vilela. É uma preferência do deputado Gustavo Gaia, que está buscando a sua vaga no Senado, junto a dobradinha com o Graciano Caiado, e apoiando o Daniel Vilela. Agora, vamos saber se o Wilder de que maneira vai absorver esse pedido do Bolsonaro para se aliar. E se é que isso vai acontecer mesmo, né? Até a gente ele sair lá desse encontro e ele conversar com a imprensa, é o que a gente vai saber. Está bem disputado para o Executivo esse ano, né, vereadora? Sim, é verdade. Daniel, Marconi teve em Teresópolis agora recentemente, né? É votado lá? Sim, tem uma turma muito boa. Marconi, será que o Marconi sozinho, só o PSDB, ele toparia, e não saindo o Wilder Moraes, ele sairia candidato? Eu acredito que sim. Ele tem força para isso. Só com o partido? Eu acredito que vai. Agora, acho que é uma aventura, né? Acho que os líderes são provados quando estão fora do poder, né? O Íris perdeu eleições para o Marconi e sempre conseguiu, nas suas eleições, quando disputou a prefeito, convergir e trazer partidos ao redor dele. Até então, o Marconi não mostra isso, né? Não tem partidos ao seu redor. Os nomes que a gente vê aí circular pela imprensa para compor chapa com ele é basicamente os políticos ligadíssimos a ele, que não somaria. Até então, não está se mostrando um grande líder fora do poder. Liderar com a marca na mão é muito fácil. Agora vamos ver aí o desenrolar das coisas. Então está deixando a desejar. Para o Executivo, vocês dois ficaram em cima do muro, né? Não falaram, enrolaram, e o pessoal está assistindo vocês falarem isso. Então tudo bem, vamos deixar. Mas para o Senado? Acho que é uma eleição ainda mais difícil ainda. Né? Vai enrolar também. Então vamos ver o vereador também. Também vou manter. Mas acho que os nomes consolidados já estão bem claros, né? A Gracinha, com certeza. O Gaia. E acredito que por mais que tenha desgaste, o Vanderlan vai estar no bolo aí para disputar uma das vagas, os três. Deve mudar de partido, eu acredito. É o senador mais municipalista dos três com mandato hoje. E não posso deixar de lembrar, ele é o único senador que tem muito benefício em Bonfinópolis. Lá nós não conhecemos a cor do dinheiro do Cajuru até então e do Wilder. Bonfinópolis, nada. Coisas irrelevantes. O Wilder, no outro mandato, mandou um avan. O Cajuru agora está pondo um caminhão. Mas, assim, para um senador da República é muito pouco, tendo em vista que os dois foram bem votados na cidade. Agora o Vanderlan não. Nós temos a patrulha agrária, tem agora recém-inaugurado a Feira do Produtor, tem dinheiro para recapeamento, teve lá essa semana agora. Essa semana, colocou, né? Vai entregar um caminhão coletor trucado, que a gente precisa muito. Então, sou suspeito em falar, mas a gente, em Bonfinópolis, por gratidão, um dos votos deve ser do senador Vanderlan. Isso aí não é muito normal a gente ouvir na política, esse depoimento do vereador. Está falando aqui que nem é do partido do Vanderlan. Nem vínculo. E está falando isso, o que pode acontecer muito. A gente ouve alguns prefeitos falarem isso. Olha, eu estou aqui com o governador Ronaldo Caiado, ele vai pedir para a gente votar
na primeira-dama Gracinha, eu estou com ela, mas o meu segundo voto é do Vanderlan, porque ele é o único dos três que tem esse elo com os municípios, os 246 municípios. Isso é bom, a política é tão, às vezes, tão suja, né, vereador? E a gente critica tanto a população, nós, cidadãos, criticamos tanto, mas quando acontece isso, é importante a gente destacar, né? Com certeza, a gratidão é muito importante, né? Levar recurso, benefício para a população, com certeza. A gente não pode esquecer. Ó, tem telespectador, deixa eu pegar aqui o nosso contato, 9981-2553, abraçando aqui o Rodrigo, está em Senador Canedo, acompanhando a nossa programação, sempre uma audiência muito boa lá em Senador Canedo. Cadê aqui o Fernando, também em Senador Canedo. A Luana está na Vila Jaraguá, também mandando uma boa noite para todo mundo. O Marcelo está aqui, cadê a cidade? Não falou, falou que é do centro. Não sei se é do centro de Goiânia. Obrigado, Marcelo, pela tua participação. Renata também mandando uma boa noite. E aqui o ouvinte telespectador que não deixa o nome pergunta de nota. Não sei se a vereadora vai dar nota para o prefeito de 0 a 10. A senhora fez uma avaliação, usou até a expressão fraca, gestão no ano de o balanço de 2025 do prefeito Felipe, mas uma nota de 0 a 10. Essa pergunta muito jornalista gosta de fazer. Que nota que dá? O vereador Ed Fernandes, uma outra oportunidade, deu um 5, não foi? Tinha sido 6, né? Mas caiu daquele dia para cá. Caiu? Tá nos 4 agora? Caiu 4 para menos. Meu Deus, então tá caindo de produção. E lá em Teresópolis? Bom, essa questão é como eu disse. Quando você tem proposta, você tem que cumprir. Você fez uma promessa. Você não pode ficar iludindo o eleitor. Então, assim, eu não vi ainda. Então, se eu não vi, eu não posso dar uma nota boa. Até então, como eu disse também, que foi brincar muito. Eu até quero falar, quando eu usei a expressão comissionado, com todo respeito dos trabalhadores, porque eles usam e fazem essa manobra, não desmerecendo o trabalhador de forma alguma, né? Até respeito muito. Mas chegar neles e falar algo que não existe, isso é muito ruim. E sendo dessa forma e não ver praticamente nada do que se foi falado, do que se foi proposto, a minha nota, não vou falar 0, vou falar 1 ainda para... 1? A senhora deu 1 para o Felipe? Por quê? O prefeito mais jovem do estado de Goiás. Sim, mas por quê? Foram deixados quase 8 milhões em conta. Gestão passada. Gestão passada. Tem uma UBS que quase estava pronta para ser entregue. Vila Inclusiva, que é para... das 10 casas que eu falei, praticamente 8 prontas, não foram entregues. Os 200 lotes que transformou em 86 casas ainda não tomou providência. E outras coisas que falaram que ia ter e não teve ainda no nosso município. Então foi um ano que falou muito e não fez nada. E isso é muito ruim. Então eu não posso dar uma nota boa porque eu não vi trabalho. Eu não vi. O senhor é generoso, então. O senhor deu ainda 6 para o prefeito, a vereadora deu 1. Mas não tem nada, vereadora, assim. Não, vou... No primeiro ano que ele tenha feito uma Sabe praça... Sabe por quê? Exatamente que eu dei 1? Eu te falei que chegaram projetos, todos os projetos foram aprovados. Teve um orçamento de 47 milhões. E jogar a culpa praticamente... eu estou falando um todo, né? Em vereador, isso é um desrespeito. É um desrespeito com o legislativo, é um desrespeito com a população. Então, de um ano, você tem um orçamento de 47 milhões. E foi deixado... Receita e gasto de quanto, mais ou menos? Em média, seus quase 3 milhões por mês. E o que acontece? Chegou no final... um ano todo não foi entregue o que foi deixado na gestão passada, é preocupante. É muito preocupante. Mas um ano não dá para fazer nada, vereador. Dá para fazer. Dá, vereador, fazer um ano? Depende muito de como encontrou a cidade, né? Eu particularmente passo por Teresópolis só na rodovia, eu entro pouco lá, paro para comprar requeijão. O doce lá, o famoso. O requeijão, né? Que eu paro lá, né? Então, eu não vejo como estava. Posso falar para o Bonfinópolis, a cidade
pegou uma cidade razoavelmente boa. A gestão do ex-prefeito foi boa. Pegamos finanças em dia, maquinário funcionando, muito equipamento, e a gente não está vendo continuidade do que foi deixado. Então, por isso a nota não foi boa quando foi perguntado. A gente precisa entender que ainda tem um ditado, né, que de boas intenções tem um lugar que está cheio. Então, a gestão tem boa intenção, mas age sem pensar nas coisas. Hoje mesmo eu fui ver uma situação, fizeram matrícula do centro de convivência para as crianças de 3 anos acima fazer natação. Colocaram as mães no grupo, os pais teve gasto, comprou os equipamentos que precisa, acho que touca, boia. Chegou lá, não pode 3 anos. Ah, por quê? Não, é só acima de 4. Então, tem boa intenção, sem planejamento. Então, fez um pai de família que ganha salário mínimo gastar dinheiro e agora a criança frustrada, chorando, porque queria participar, não poder. É a mesma questão do lixo que a gente vem falando há algum tempo lá da entrada da cidade. Algo tão simples que a gestão não fez, a gente vai fazer agora. Vamos apresentar a próxima sessão agora de fevereiro, um projeto de lei que regulamenta, obrigando o município de Bonfinópolis, Thiago, a coletar o lixo das chácaras que vem de Leopoldo de Bulhões, do lado de Senador Canedo, Goianápolis, e que eles façam a pesagem e que façam a pactuação para que Bulhões pague o valor do peso, que é o do lixo que vem deles, que a prefeita Roberta, já em reunião com todos os vereadores de Bulhões, prefeito de Bonfinópolis, se dispôs a pagar, só que a prefeitura prefere causar o transtorno em vez de solucionar. O secretário me respondeu há poucos dias que não existe distinção do lixo que vem na zona rural para a cidade. Existe, secretário. Vocês não recebem o lixo de lá se não for já separado. Plástico, tudo certinho, bonitinho. Tá certo que receber pedaço, galho de árvore, Thiago, resto de animal, isso não tem que receber mesmo. Só que se não for dessa forma completamente separado, eles não querem receber. E na cidade não existe esse critério. Quem é que será que está fazendo esse trabalho em Bonfinópolis? Porque eu não conheço. O lixo de quase toda a casa, infelizmente, não existe reciclagem. Na sua você faz 100%? Porque eu sou muito verdadeiro dizer que na minha não faz. E quase todas as pessoas não fazem, por quê? É algo que a gente não cresceu sendo educado para isso. Não é fácil colocar isso na cabeça de um homem de 70 anos como meu pai, que não tinha essa cultura. E a prefeitura acha, o nosso gestor, o secretário de Meio Ambiente, que impondo a situação, eles vão trazer solução. E eu aprendi de outra forma. Eu acho que a gente tem que ensinar, a gente tem que prevenir, para só então pensar em tratar com multa, para tratar da forma que está sendo tratada as coisas em Bonfinópolis. Então, hoje não tem o aterro lá, não é usado. O nosso antigo aterro está embargado, Thiago. Inclusive, dia 12, agora eu tenho uma visita na SEMAD, onde eu vou estar levando até eles vários e vários vídeos e fotos de lixo sendo enterrado aleatoriamente pela prefeitura. Você vai lá, eu e o vereador da Mata, inclusive mandar um abraço para ele, vai lá, fiscaliza, filma, reclama, eles param um dia. Quando a férias estão lá jogando lixo. E o trator tampando. Lá está embargado. Mas quem está jogando? Prefeitura? Prefeitura. Tem vários vídeos do caminhão, do trator da prefeitura, do caminhão da prefeitura. Hoje está a matéria do Mais Goiás. Pires do Rio, R$1 milhão de multa. O prefeito Lucas tem que agradecer ao vereador Hélio e ao vereador da Mata. Se não fosse nós, era Bonfinópolis que estava naquela reportagem, porque eles fazem isso todo dia. Só está fazendo menos porque nós está lá 24 horas fazendo vídeo, reclamando, cobrando, e não muda a forma de tratar os resíduos sólidos lá. Tem vídeo disso? Porque isso é crime. Se você quiser, eu tenho vários com data e horário aqui, ó. Inclusive... Do trator lá, porque aí pode alegar que é a população que está jogando. Trator trabalhando e caminhão da prefeitura despejando e tampando. Aí está desobedecendo a decisão da justiça. Sim. Se brincar, acho que ainda caracteriza crime ambiental. Crime ambiental, gravíssimo. E aí o correto, já que está embargado o lixão, ele tem que fazer o quê para o recolhimento do lixo? Hoje os nossos resíduos sólidos têm que vir aqui para o aterro controlado de Aparecida de Goiânia.
Via consórcio ou via prefeitura? Via prefeitura. O caminhão, então, tem que ter o caminhão lá, né? Até falei aqui, o Vanderlan pôs mais um caminhão coletor, agora um trucado, que vai comportar mais resíduos. Esse ele sai de lá e vem até aqui. Essa é a grande fala da gestão, que precisa se pagar a taxa do lixo por causa disso. Não tem que pagar. O nosso aterro só virou lixão, Thiago, por falta de gestão. Quando a gente assumiu a gestão em 2016, com o meu primeiro mandato, a gente esteve até o local, já estava abandonado. E a gente ganhou um aterro sanitário da época do deputado Marcelo Melo Recurso. Foi feito todo o procedimento, só que a prefeitura na época e as câmaras, os vereadores que estavam lá na Câmara, deixou acabar. E agora, por falta de responsabilidade de político, a gente não pode estar cobrando da população. E com o dinheiro do ICMS ecológico, se a prefeitura fizer um planejamento, ou talvez até um consórcio com outros 2-3 municípios ali próximos, a gente tem condição de fazer um aterro e entrar na justiça para recuperar a licença daquele que está lá hoje abandonado, para que a gente possa ter uma facilidade maior. É melhor investir um valor maior agora nesse lá e resolver o problema a longo prazo do que ficar pagando todo ano para levar para Aparecida. E lembrando, vai ser por conta da prefeitura, que em Bonfinópolis, enquanto eu estiver lá, a gente não vai ter taxa do lixo. Olha aí, promessa, hein, do vereador impedir de todas as maneiras essa cobrança da taxa do lixo lá em Bonfinópolis. Neste momento há uma suspensão e essa decisão da Justiça vai ser apreciada pela Câmara de Vereadores e se houver a manutenção da suspensão, a depender do que os vereadores decidirem, a Prefeitura pode ou não recorrer e tentar voltar para a cobrança. Estamos caminhando para o final do nosso cenário político desta terça-feira. Vereadora Luciana dando a nota 1 para o prefeito lá de Teresópolis. Que obra, a senhora está vendo, tem muitos problemas, de acordo com o vereador Éder, lá em Bonfinópolis. Em Teresópolis, o que o prefeito precisa premente que ele faça agora em 2026 lá em Teresópolis, hein, vereadora, para melhorar a cidade? O que é preciso fazer de urgência lá? De urgência, como eu mesma citei, a moradia, que ela é muito importante, então tem que dar andamento, porque nós estamos vendo que está parado. As entregas, a promessa das casas, as 86 casas, através da GEAP. A Vila Inclusiva, que também é muito importante, as 8 casas que estão prontas. A UBS, que praticamente também estava pronta. Só tem uma UBS? Desculpa. Não. Tem o UBS, o Posto de Saúde, né, que estava em reforma. Não é só uma, não. Não, mas tem outros, né, que estão em atendimento. E essa foi entregue mais ou menos da gestão passada e ele não finalizou? Estava finalizando, porque estava crescendo, né? Certo. E ele não conseguiu entregar. Posto de Saúde não conseguiu entregar. Então ficaram as casas da GEAB para ser entregues, a Vila Inclusiva, o Posto de Saúde, outra UBS, né? Que vão dar andamento nessa construção. Então, assim, o que a gente espera, de primeiro momento, é a entrega dessas casas, que é o sonho das pessoas. Mas aí é responsabilidade do município mesmo, não é da GEAB estadual, não? Bom... Tem parceria, Tem parceria, né? A gente falou que era 200 lotes, né, para as famílias. Ele optou para essas 86 casas. Importante. Mas tem que dar andamento, não pode ficar parado. Falta o que exatamente? Tem um local, tem um espaço. Tem um local. Tem autorização, precisa de SEMAD, autorizar. Agora é dar andamento, né, porque a promessa foi feita. Provou na Câmara, está lá no Executivo. Tá, e agora exatamente. Vamos cobrar, então, agora da Prefeitura. Tenho certeza, o prefeito Felipe parece ser uma pessoa decente, boa, imagino, jovem, inclusive, até brinquei agora há pouco, o mais novo prefeito eleito dos 246 municípios, tenho certeza que ele tem boas intenções à frente do Executivo lá em Teresópolis. Isso, o que nós esperamos é ter compromisso com o povo, entregar mais rápido possível, porque as pessoas, elas precisam, né? E hoje aconteceu uma situação que a gente ficou muito constrangedor, né? Até mesmo o chefe de gabinete, que eu procurei para atender uma pessoa, né, que me pediu ajuda, e eu fui procurar
E esse chefe de gabinete falou que não atende o vereador. Não atende, o vereador não me atende. Então, quando o chefe de gabinete diz que não atende a vereadora Luciana Tinoco, ele está dizendo que também não atende a população. Porque eu fui eleita através do voto, né, do povo legítimo. Mas era para quê? A senhora falou que tinha uma pessoa que tinha falecido? Sim, infelizmente, Família né, carente. filho de uma amiga minha faleceu e a gente buscando recursos, né, para ter o velório, para ter o caixão, E precisa, não foi né? atendido. E aí a minha resposta, quando eu fui procurar, mas deu certo, em final deu certo, mas a forma como eu fui tratada, quando dizer que não vai atender a vereadora Luciana Tinoco, é dizer que não vai atender a população. Isso é inadmissível. Tá bom. E o espaço está aberto, claro, para o prefeito, para o chefe de gabinete, né, lá da Prefeitura de Teresópolis. E o espaço está aberto também para os secretários que foram citados lá de Bonfinópolis e o próprio prefeito Lucas, sempre aberto aqui para eles darem a versão deles. A gente finaliza mais uma edição do Cenário Político, agradecendo ao vereador Éder Fernandes, a vereadora Luciana lá de Teresópolis e a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, boa noite para todo mundo e até mais.